Com 8 minutos de sessão, a emenda que amplia de 5 para 9 o número de tribunais regionais federais no Brasil estava promulgada. As novas unidades vão ser instaladas nos estados de Minas Gerais, Bahia, Amazonas e Paraná. Lá em 88, quando o Constituinte criou 5 tribunais, ele disse que deveria ser observado a territorialidade e o número de processos. Nós tínhamos em 88 menos de 100 mil processos tramitando na segunda instância. Hoje tem mais de 1.100.000 processos. A proposta que cria as 4 novas cortes foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de abril, mas o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, resolveu não promulgá-la. Em nota divulgada nesta quinta-feira, Renan explica que a decisão foi motivada porque a PEC sofreu alterações substanciais e, portanto, deveria retornar ao Senado para nova análise. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil discorda. A alteração de redação feita pela Câmara foi tão apenas para dizer que os tribunais devem ser compostos de acordo com o 5º Constitucional. Algo que já estava previsto na Constituição Federal. Então não foi uma alteração de conteúdo, mas meramente redacional, o que não necessitaria, como não necessita, de uma nova votação no Senado. Todos os momentos que declarei que assim que assumisse o Congresso Nacional, se acontecesse, eu promulgaria, até porque não há outra atitude do presidente do Congresso Nacional a não ser promulgar aquilo que foi votado em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado pela praticamente unanimidade dos senadores e deputados. Portanto, informei e não houve nenhum tipo de declaração contrária a isso. O presidente da Associação dos Juízes Federais rebateu as críticas do presidente do Supremo. Joaquim Barbosa disse que os novos tribunais vão custar 8 bilhões de reais aos cofres públicos. A JUF fala em 700 milhões. O orçamento da Justiça Federal de primeiro e segundo graus anual para 2013 é de 7,8 bilhões de reais. O que se estima de custo com esses novos tribunais de acréscimo ao orçamento é na ordem de 700 milhões. E os cortes que foram feitos em orçamento não atingiram de forma tão significativa o Poder Judiciário porque ele estava dentro dos seus limites de responsabilidade. Após a sessão, o presidente em exercício do Congresso, o deputado André Vargas, descartou nova crise com o Judiciário. Eu não acredito em crise, até porque nós não vamos levar em conta só as declarações do ministro do Supremo até o momento. Ele precisa ter um pouco mais de equilíbrio em relação às suas declarações, porque ele fala por um poder. E, portanto, nós entendemos que é o pleno do Supremo que nos interessa. O senador Pedro Taques é a favor de novos tribunais, mas condena a criação de cortes por meio de proposta do Legislativo. Eu entendo que existe a necessidade de criação de novos tribunais regionais federais. Agora, nós precisamos que o STJ que apresente o projeto para a criação desses tribunais. Entendo e votei contrário que a proposta de emenda à Constituição é inconstitucional. Não é possível você criar tribunais através de uma emenda à Constituição sem a participação do Poder Judiciário. A previsão é a de que os novos tribunais comecem a funcionar no ano que vem. E na pauta do Senado há outras propostas de emenda à Constituição criando tribunais federais. Um com sede no Ceará, outro no Pará.